mesmo, com a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por este momento, estamos mais uma noite aqui para aprendermos da tua palavra, a tua palavra que é luz, lâmpada para os nossos pés. Tu és o nosso professor, o nosso guia, o nosso mestre. Continua conosco, aplicando cada palavra que será falada em nossos corações. Amém? Vamos para o slide. O nosso tema de hoje. O poder de Deus na missão da igreja. Textual. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Como de costume, vamos todos repetir aqui. Vou contar até 3 e todos nós vamos repetir juntos. 1, 2, 3. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Sem o poder do Espírito Santo, não é possível a igreja cumprir a sua missão. Então, a importância de Atos 2, a importância da descida do Espírito Santo, a importância do crente ser revestido com esse Espírito Santo, a importância dos dons espirituais, a importância da igreja buscar a presença do Espírito Santo. Porque sem ele, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão na terra. Próximo. Leitura bíblica. Atos capítulo 13, versículos 1 ao 4. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra em que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha aqui, jejuando e orando. Aí eles impuseram as mãos sobre os irmãos aí, Barnabé e Saulo. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Para frente. Tá, introdução. Então vamos ver aqui a nossa temática, aqui, o que nós vamos abordar. O papel do Espírito Santo no ministério de Jesus e seus discípulos, o papel e a importância do Espírito Santo na jornada e missão da igreja, a capacitação concedida pelo Espírito Santo para o cumprimento desta missão, da missão da igreja, o Espírito Santo como gerador e impulsionador da obra missionária, e qual é a postura dos líderes ou do crente da igreja. Vamos lá, primeiro ponto aí, a doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas, o destaque do evangelista Lucas sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o ministério de Jesus e dos discípulos, tanto no Evangelho, como no livro de Atos, que Lucas escreveu os dois, destaca a centralidade e a importância do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus e na subsequente formação e atuação na igreja. Ele ressalta que a presença e a obra do Espírito Santo não são meramente opcionais, mas sim absolutamente essenciais. Então não parte de uma opção, se você
querem ou não, se a igreja precisa ou não. Parte aí da questão da essência, é essencial, é primordial, é uma questão de vida, a igreja ser movida, né, pelo Espírito. E também o ministério de Jesus, dos discípulos, foram movidos por uma questão essencial e não opcional. Por exemplo, eu preciso ou não do Espírito? Tem que ter o Espírito Santo ou não? É necessário ou não? É necessário receber o revestimento ou não? É necessário que eu busque o Espírito Santo ou não? Não tem essa opção. É essencial, é necessário que eu e você, tanto Jesus quanto os discípulos, tivessem a presença e a ação do Espírito Santo nos seus ministérios. Em seu evangelho também, Lucas faz uma narrativa da vida de Jesus, sendo intensamente conectada com a obra do Espírito Santo, desde o seu nascimento, desenvolvimento, batismo e ministério. Então ali, os textos, se você quiser digitar foto para depois ler em casa, Jesus reconhece a necessidade do Espírito Santo ao prometer aos seus discípulos o poder do alto. Irmão, aqui, a obra do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo esteve presente em todo o ministério de Jesus, no seu nascimento, no seu desenvolvimento, no batismo, no seu ministério, na operação de milagres, na revelação, em tudo o Espírito Santo foi essencial e é essencial para o ministério de alguém. Jesus, ele foi usado praticamente nos 9 dons do Espírito, tá? Nos 9 dons do Espírito. Jesus foi usado pelo Espírito Santo para revelar. Jesus foi usado pelo Espírito Santo para falar acerca das coisas futuras. Lembre-se que Jesus, ele se desfez da sua divindade, né? E veio como homem. E quando ele nasce por intermédio do Espírito Santo. Quando ele faz a sua obra, ele faz movido pelo Espírito Santo. Então tudo aquilo que Cristo fez e falou foi movido pelo Espírito Santo. Jesus precisava orar sendo Deus? E por que ele orou? Porque ele orou? Porque ele entendia a necessidade de manter o quê? Uma vida contínua e de intimidade com seu Pai, tá? Com seu Pai. Jesus, se parar para analisar dentro desse ponto de vista, Jesus era Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Para que Jesus orou? Né? Ele orava para que ele pudesse ter a comunhão e para que ele pudesse ter um diálogo, mostrando para nós que uma vida de oração era necessária. Jesus orava nos montes? Sim, Jesus orava nos montes, né? Por vários textos bíblicos dizendo que Jesus havia se retirado para orar, né? Então aqui, no Evangelho, Lucas destaca isso, e no Atos dos Apóstolos, ele também destaca, porque Lucas escreveu o Evangelho que leva seu nome e Atos dos Apóstolos. Próximo. Aqui, ó. O enchimento do Espírito Santo como uma experiência necessária. No contexto literário de Lucas, a ideia do Espírito Santo como uma necessidade e não apenas uma opção é claramente enfatizada. Tanto o ministério de Jesus quanto a expansão da igreja primitiva são inseparáveis do poder e da orientação do Espírito Santo. A gente consegue entender a pregação de Pedro, né? A Bíblia diz que Pedro, na sua mensagem, inspirado pelo Espírito Santo, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. É o poder do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, desce ali, inaugurando a igreja em Atos capítulo 2, reparte
bastões entre eles, não é isso? E eles saem fazendo e executando a obra missionária, pregando, falando de Jesus. A perseguição veio sobre eles, mas eles estavam orando, não é isso? E eles orando, o Espírito Santo operando. Aqui vai uma máxima, que a igreja, os momentos que a igreja mais cresceu, foi os momentos de mais duras perseguições. Foi o momento em que a igreja mais orava, o momento que a igreja mais buscava, e o momento que a igreja crescia. Mas não crescia como nós estamos vendo hoje, crescia também, não é só questão de número, né? Aumentando o número de pessoas, mas as pessoas tinham entendimento de uma necessidade de buscar a Deus e servir a Ele com mais sinceridade, né? De servir a Ele e ter de Deus, entendendo que eles precisavam manter um contato diário com Deus. A gente não é sendo nostálgico, né? Mas assim, a gente analisa, fazendo uma análise entre o passado e o presente, aqueles que viveram aí nos anos 80, 90, né? Que pegaram essa fase da igreja, todo mundo vai testemunhar, todo mundo vai falar assim, é unânime, as pessoas vão falar que as pessoas buscavam mais, as pessoas oravam mais, né? Tinha mais manifestação do Espírito Santo, existia mais dons, não é isso? Assim você via com mais frequência batismo com o Espírito Santo, né? Hoje a gente não vê mais essas questões, mas por quê? Por quê? Porque hoje eu posso dizer assim, que as redes sociais, a tecnologia tirou, irmãos, a tecnologia tirou a atenção das pessoas, roubou a atenção. Por exemplo, roubou a infância das crianças. Vamos por aqui, vou nem assim entrar nas questões espirituais. Roubou, por exemplo, a infância das crianças, roubou os relacionamentos entre pai, mãe e família. Hoje cada um entra para o seu quarto, está todo mundo dentro de casa, mas manda mensagem pelo WhatsApp, né? Hoje um almoça na cama no quarto, outro almoça no sofá, outro almoça na cozinha, e se brincar, outro almoça na varanda, né? Olha só, dentro de casa, tem uma casa, mas não tem um lar, né? As pessoas têm uma casa, mas não tem um lar. E o que é ter um lar? Ter um lar é viver de fato uma comunhão lá dentro, né? Tipo assim, tem a hora da rede social? Tem, mas também tem que ter a hora e o momento da família. É ou não é? Escuta, o que eu estou falando para você aqui é o que a tecnologia fez o seguinte: separou os que estão perto, separou os que estão próximos, afastou, né? E aproximou o que está longe. Já parou para analisar isso aí? Roubou a infância das crianças. Então, aí a gente imagina como isso não vai influenciar, não vai refletir nas outras questões. Vai. Porque se você não tem tempo para a sua família, se você não tem tempo na verdade você tem tempo, o que você não tem é prioridade. O que você não está deixando ou colocando é prioridade, porque tempo todo mundo tem. Não é isso? Tempo todo mundo tem. Se você trabalha, mas você precisa resolver alguma coisa no banco, você vai deixar o tempo. Você vai deixar o tempo. É ou não é?
nossa família. As igrejas estão aí lotadas, cheias de pessoas cheias, igrejas cheias, mas pessoas vazias. Grandes templos, né? Formosos, tecnológicos, com telão de LED, né? Igrejas bonitas, magníficas, mas só na aparência, não é? Então assim, Deus mudou? Deus mudou? Não, gente. Quem mudou fomos nós, que fomos envolvidos por essa tecnologia. Por exemplo, hoje quem cria os seus filhos é a rede social, é o celular, é o tablet. Criança com menos de 15, criança aí, 12, 10 anos, né? Portando aparelhos super tecnológicos, porque os pais acham que tem que colocar aquilo na mão da criança. Aí quem vai educar o seu filho, os filhos das pessoas hoje, sabe quem são? Os influenciadores, né? Os TikTokers da vida, os YouTubers da vida, né? Os influenciadores, que muitas das vezes tem uma ideologia totalmente contrária à palavra, que tem uma ideologia totalmente contrária ao que você traz o seu filho para aprender com as tias, os tios, ou com as irmãs aqui que cuidam da parte infantil. Na igreja ensina uma coisa, mas a criança passa 12, 14 horas, sabe lá, até amanhece um dia em rede social. Aí como vai ter efetividade a palavra de Deus? Não tem como. Aí você vê crianças vendo pornografia, né? Gente, aí você vê crianças tendo acesso a coisas que são adultos. Não é isso? Mas eu te digo, por que não existe mais batismo do Espírito Santo no meio das crianças, que antes existia? Por quê? As pessoas tinham mais atenção com essas coisas. Não era isso? A gente até faz, às vezes a gente é um pouco pesado, né? Tudo bem, a gente tem que entender a época também um pouco, né? As pessoas falavam, a televisão é do diabo, é do Satanás. Aí não deixava as pessoas assistirem televisão. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que tudo aquilo que a tecnologia ela faz, né? Ela faz pensando no bem-estar social. Só que, se você não souber utilizar, vai sim levar para vai te prejudicar. Então assim, tudo aquilo que a pessoa não sabe utilizar, sempre tem os dois lados da moeda, né? Mas o fato de muitas das vezes os pais antigamente proibirem a televisão, proibir esses meios, esses mecanismos de tecnologia, muitas das vezes refletir nisso aqui. Porque se não tinha tempo para ficar na frente da televisão, você tinha mais tempo para ficar talvez lendo a Bíblia, né? Ou talvez orando mais, né? Tem uma igreja aqui que tinha até cartilha, que se você orasse 2 horas, você era desviado. Você tinha que orar mesmo mais de 2 horas por dia. Imagina, né? Então assim, o Espírito Santo, ele não mudou. Deus não mudou. O que mudou foram os seres humanos que se deixaram ser envolvidos com a tecnologia e a facilidade dos nossos dias. Por exemplo, adquirir conhecimento, que também faz parte do processo de crescimento espiritual. Você adquirir conhecimento. Mas as pessoas não querem, por exemplo, ficar sentadas 1h30, 2 horas para poder aprender. Querem? Não querem. Elas acham que é perda de tempo. Aí a pessoa fica à frente do computador para poder assistir aula online, talvez de coisas seculares, mas não fica, talvez sentada, para ouvir a palavra de Deus e aprender, e a sua alma ser alimentada, e você sair, sabe, com um pouco mais de Deus, um pouco mais de conhecimento de Deus. É isso que faz a grande diferença. Aqui, ó. A descida do Espírito Santo sobre o discípulo do Pentecostes marcou um momento crucial na história da igreja.
Essa experiência transformadora capacitou-os para testemunhar eficazmente sobre Jesus, resultando na conversão de milhares de pessoas naquele dia e posteriormente. E a luz alcançou. Né? Próximo. Aqui, ó, Paulo impôs as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Atos 19, versículo 6. O enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta. A atuação do Espírito Santo na vida da igreja a partir do Pentecoste não era algo subjetivo, mas marcada por manifestações visíveis e audíveis. As pessoas viam e ouviam essas manifestações. Não era nada sobrenatural, não no mundo da fé apenas, não. Era algo mesmo que as pessoas viam e ouviam essas manifestações, né? Por exemplo, falar em novas línguas era uma manifestação audível e também visível. As pessoas viam isso acontecer. Aí em cada um destes episódios destaca-se a realidade perceptível e a evidência da presença e a atuação do Espírito Santo na vida daquele que crê e o receber. Eu lhe pergunto, quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Você fala em novas línguas, você fala em línguas estranhas? Você fala? Amém? Quem aqui não é? Todo mundo é? Todo mundo é batizado aqui com o Espírito Santo? Certo? Amém. Glória a Deus. Eu acho que tem gente aqui que não é. Eu acho que não é vergonhoso não. Não é vergonhoso não ser você batizado pelo Espírito Santo. É uma prioridade que talvez você não tenha. Você não colocou na sua caminhada. Tem gente que não se importa com isso, né? Não faz, na igreja mesmo e tal. Mas quando você faz essa busca, por exemplo, do Espírito Santo, que está falando sobre isso também, que é uma manifestação visível e audível, né? Uma das manifestações, irmão, você não sabe como é gostoso você buscar os dons do Espírito Santo. É sério. Você passa a ter experiências com Deus que talvez você nunca imaginou ter. Entende? Com eles. Se pessoas se batizam com o Espírito Santo, Jesus não batiza mais com o Espírito Santo? Sim. Mas ele só batiza aqueles que colocam isso como prioridade. Sabe? Quando você busca e recebe o batismo com o Espírito Santo, é um revestimento. Tá? Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Quando você busca esse revestimento, no caso, como aconteceu em Atos capítulo 2, você se sente mais fortalecido. Sabe? Você consegue sentir a presença do Espírito Santo mais rápido. É como se você tivesse um ponto de contato com Deus maior. Então, essa busca pelo Espírito Santo existia, por exemplo, lá atrás. E hoje as pessoas não se preocupam em buscar o Espírito Santo, em ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu te desafio a você fazer isso. Você que não levantou a mão com vergonha, não precisa você ter vergonha. A partir de hoje você coloca isso como uma prioridade na sua vida. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ter experiências com o Senhor. Eu quero ter experiência com Deus. Eu quero ser um crente que tenha experiência com Deus. Eu quero ser um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, as pessoas se equivocam. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é você sair pulando aí, saltitando, plantando bananeira, não. Você ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é você ter uma vida devocional, ativa, e você ter o quê? Você ter a preocupação de que o Espírito Santo
Espírito é para modelagem de caráter. E isso é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então você que não é, busque, peça a Deus: Senhor, me batiza com o Espírito, me dá essa experiência de falar novas línguas, que Deus vai te dar, tá bom? E você vai ter uma experiência extraordinária com o Senhor e com o Espírito Santo. Isso é ser crente pentecostal, irmãos. Ser crente pentecostal é aquele que busca, tá? Porque não somente ter um relacionamento com Deus. Ser um crente pentecostal é aquele que busca ter experiências profundas com Deus, tá? Então você se torna, você passa a ter mais experiência, mais vida, você passa a ter mais fervor, você passa a ser um crente mais fervoroso, você passa a ser um crente mais consistente. Amém? Próximo, para a gente avançar aqui. Então, observação importante: percebe-se pelos relatos de Lucas que a evidência perceptível do derramar do Espírito Santo no dia do Pentecoste, em outros episódios, era o quê? O dom de línguas. O falar em línguas desconhecidas emergiu como um dos sinais mais proeminentes dessa experiência. E essa é uma doutrina pentecostal clássica, ou seja, falar novas línguas, receber o dom de línguas. É a primeira experiência pentecostal. É quando você recebe o dom de línguas, e falar em novas línguas. Próximo. Então aqui, ó, segundo, o Espírito Santo capacitando as testemunhas, capacitando os líderes da igreja primitiva. No livro de Atos vemos uma diversidade de situações em que o Espírito Santo capacita os líderes da igreja para enfrentar os desafios e oposições do proclamar o Evangelho. Você viu, você leu, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Mas primeiro eles precisavam ficar em Jerusalém para dali receber o Espírito Santo. Então, um dos maiores exemplos de capacitação é Pedro, que após ser cheio do Espírito Santo se tornou um grande homem corajoso e um grande ganhador de almas. Tá bom? Então, os dons servem, como eu falei, para serviço, para a capacitação da mensagem, da pregação da mensagem e a edificação do corpo de Cristo. Próximo. Capacitando as pessoas simples e comuns. Lucas deixa bem claro que essa capacitação do Espírito Santo não se restringe a um grupo seleto ou elite, mas uma dádiva de Deus que se estende a todos que criam e recebiam a Cristo. Ananias era um crente comum e não apóstolo ou um líder religioso renomado, mas foi escolhido por Deus para desempenhar um papel vital na vida de Paulo. Deus disse para Ananias, vai até a rua chamada direita e conversa com Paulo, tem ali uma experiência de diálogo com Paulo, passe a minha mensagem para Paulo. E foi isso que aconteceu. Era um crente comum, não era líder, não era obreiro, não era pastor, não era presbítero, não era evangelista, não tinha cargo eclesiástico. Era um crente igual eu, igual você, tá? Um crente comum, não era apóstolo, não, um crente comum, mas não tinha uma vida com Deus, e através disso Deus também lhe deu dons, e Deus o usou na instrumentalidade. Estevão e Filipe também não eram líderes e nem apóstolos, eles foram escolhidos para servirem nas questões práticas da igreja. No entanto, os dois foram capacitados pelo Espírito Santo para realizar milagres e proclamar o Evangelho com poder. Ali estão as referências. Estes exemplos reforçam o princípio de que Deus, por meio do Espírito Santo, não se limita a capacitar e usar apenas uma classe privilegiada. Jesus não é elitista, ele não vai usar as elites, consideradas elites, não, só quem é pastor, quem é obreiro, só não, irmãos. Isso aí
para Deus não existe isso, tá? Deus usa aqueles que buscam a sua face e se prontificam e queiram ser usados por Deus, tá? Amém? Quantos querem ser usados por Deus? Então se prontifique, então ore, busque ao Senhor, porque Ele tem grandes coisas a realizar nas nossas vidas. Próximo. Aqui, ó, capacitando a igreja. No livro de Atos, vemos que a igreja primitiva era caracterizada por uma comunidade de crentes capacitados pelo Espírito Santo, que viviam em unidade, amor e comunhão, testemunhando de maneira poderosa sobre Cristo. Essa comunidade de fiéis, energizadas pelo Espírito Santo, demonstrava um testemunho coletivo e individual que atraía a admiração e a confiança das pessoas ao seu redor. Portanto, os irmãos da igreja primitiva não apenas proclamavam o Evangelho com palavras, mas também viviam de maneira que refletiam o poder transformador de Cristo com suas vidas, o que faz toda a diferença. Quando Pedro foi preso, né? Lembra que Pedro foi preso? O que a igreja estava fazendo? Orando. Diante da universidade de um irmão, que o irmão Pedro estava passando, a igreja, opa, peraí. Né? Nosso irmão Pedro foi preso pelas autoridades por pregar o Evangelho. Entende, irmão? Olha a causa que Pedro foi preso, tá? Por pregar o Evangelho. Amém? Aí a Bíblia diz, mas a gente tem que respeitar todas as autoridades. Sim, a Bíblia diz que devemos respeitar as autoridades. Amém? Mas se você está pregando o Evangelho e essas autoridades formatam leis para impedir a proclamação do Evangelho, essas autoridades estão indo contra Deus. E aí você se torna um verdadeiro representante de Cristo. E aí você vai obedecer quem nesse sentido? Cristo ou os homens? Cristo. Sabe por quê? Porque os homens estão sendo uma barreira para que a mensagem do Evangelho não chegue às outras pessoas. Aí você tem que pregar mesmo, aí você tem que mesmo expulsar o tempo dele. Amém? Então, mas olha a unidade, olha a preocupação. Vamos orar para que Deus dê a vitória para o nosso irmão Pedro. Quando Saulo era um perseguidor, perseguia a igreja sempre se mantinha unânime, orando. No livro de Atos dos Apóstolos, antes da descida do Espírito Santo, a gente vai ver o texto que vai dizer assim, que diz assim, que a igreja estavam todos reunidos no mesmo lugar, tanto as mulheres quanto os homens, orando de forma unânime, de forma em que todos estavam ali com o mesmo propósito, todos estavam ali na mesma união, todos tinham a mesma visão, que era buscar o Espírito Santo. Olha aí, essa forma unânime, essa unidade fez com que eles também recebessem o Espírito Santo, que foi prometido pelo Pai e cumprido pelo Filho. Próximo. 3. O Espírito Santo como fonte geradora de missões, impulsionador da obra missionária. A escolha e envio de Paulo e Barnabé. Quem escolheu Paulo e Barnabé? Você lembra do texto que a gente leu? Alguém lembra aí do texto? Quem foi que escolheu Paulo e Barnabé? Que diz assim, separai Paulo e Barnabé. Quem disse? Ninguém prestou atenção não? Gente, está na Bíblia, você leu comigo. Foi o Espírito Santo que falou, separai a Paulo e a Barnabé. Está aqui, Atos 13, versículo 1 e 2. Lembra do texto áureo, do texto básico que a gente leu lá para iniciar a lição? Você leu junto comigo. Então, a escolha e o envio foi do próprio Espírito Santo. Lembra que eu falei que eles estavam orando e jejuando? Então, o texto destaca que enquanto a igreja do Senhor jejuava e orava, o Espírito Santo falou de maneira clara, audível, participando diretamente da escolha de Paulo e Barnabé.
Santo, que é a fonte geradora e impulsionadora da obra missionária, pois é Ele quem vocaciona e envia. Isso evidencia a importância da sensibilidade e submissão de uma direção do Espírito Santo na vida da igreja, principalmente em relação à obra missionária. Próximo. Então, a orientação para a adoção de estratégia missionária. Não basta apenas o desejo de realizar missões, é crucial buscar a orientação do Espírito Santo em todo o processo. Isso inclui a seleção e a vocação dos missionários, as escolhas dos locais de envio, o tempo e a abordagem da obra missionária. Isso porque a estratégia missionária é uma questão crucial e complexa, especialmente em um mundo multicultural. O relato sobre Paulo e Barnabé na tentativa de irem para a Ásia e Betânia, mas sendo impedidos pelo Espírito Santo, destaca esta importância da orientação do Espírito Santo na obra missionária. Fato esse, quando você vai abrir uma igreja, abrir um ponto de pregação, quando você vai abrir uma congregação, toda essa questão geográfica também precisa ser observada. Tá? Próximo. Apesar de Paulo e Barnabé terem um desejo legítimo de espalhar o Evangelho, o Espírito Santo nos direciona para outro caminho. Isso demonstra que às vezes o que parecia uma estratégia lógica ou planejada para os homens pode não ser o plano de Deus para a propagação do Evangelho naquele momento e contexto específico. Essas narrativas nos ensinam que o discernimento da vontade de Deus é essencial na estratégia missionária. Eles queriam ir para a Ásia, mas o Espírito Santo mandou eles irem para a Europa. Então nem sempre meu desejo, vai ser a fonte missionária para que eu realize aquela missão em tal lugar. Eu preciso ter o quê? Sensibilidade do Espírito para saber para onde é que Ele está me direcionando. Amém? Então essa sensibilidade eles tiveram de entender que o Espírito Santo estava mudando a rota, trocando a rota deles para uma outra região, uma outra localidade. Quando chegaram lá, eles tiveram sucesso? Sim. Por quê? Porque eles foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Conclusão. A postura dos líderes do crente e da igreja. Entender que a ausência do Espírito Santo pode deixar a igreja local desabilitada para a sua missão primordial de proclamar o Evangelho e fazer discípulos. Qual é a missão? Vou fazer uma pergunta aqui, baseada ali. Tá? Qual é a missão primordial da igreja? Positivo. Segunda pergunta. Entender que a dependência do Espírito Santo é essencial para que a igreja exerça seu papel de forma eficaz. Entender que a dependência do Espírito Santo é essencial para que a igreja exerça seu papel eficaz. Qual é o entendimento que eu preciso ter então? Qual é o entendimento que a igreja precisa ter? Sobre o papel do Espírito Santo. Baseado ali. Olha, qual é o papel principal ali? Entender que a dependência do Espírito Santo é essencial para que a igreja exerça seu papel. Bem feito, bem respondido. Segundo, entender que a atuação do Espírito Santo supera qualquer estratégia e métodos usados na realização da obra missionária. Bom?
como é que a gente pode realizar a obra missionária? Como a gente pode usar ou realizar a obra missionária? Está ali. Entender que a atuação do Espírito Santo supera qualquer estratégia humana. Se eu entendo isso, eu já tenho um método de estratégia, né? Suficiente para quê? Para a realização da obra missionária. Então eu posso ter estratégia, né? Eu posso traçar uma meta, traçar uma obra. Normalmente, vou abrir uma congregação, por exemplo, a Tabernáculo Filadélfia vai abrir uma congregação lá no Parque Ecológico. Aí tem o JC1, JC2, né? Vou abrir lá, JC1. Aí a gente faz a campanha, ora e tal, cria uma estratégia, né? Monta como é que vai ser o ponto de pregação, qual a estratégia aqui, vamos ver a localização, né? Se essa região ela é bem povoada, né? Para melhorar o acesso das pessoas à igreja. Aí você cria uma estratégia e tal. Aí você não, tem que ser na hora. Não, mas só tem rico, só tem barão, por exemplo. Só tem gente que tem. Não é lá. E aí? Aí eu vou deixar de abrir uma igreja na hora, um ponto de pregação na hora, porque eu tenho medo de que talvez alguém lá, por ter dinheiro, por ter poder aquisitivo, ou até mesmo influência, né, na política da cidade, possa querer fechar aquele ponto ou fechar aquela igreja. Aí não, vou abrir cá no JC1, porque lá é melhor que as pessoas tenham uma adequação melhor ao Evangelho. Não. Independente de qualquer coisa, se Deus ordenou, Ele tem a estratégia. Não é isso? Se Ele mandou para aquela região, é porque Ele tem a estratégia certa. Muitas das vezes, você sofre até ações. Lembra de Paulo e Silas? Lembra de Paulo e Silas? Pois é. Jonas. Sim. Ele foi para onde? Exatamente. Não foi para. Ficou com medo de ir para Nínive. Por quê? Porque os ninivitas, a Síria, eles tinham uma fama de cruéis. Quando eles conquistavam a terra, conquistavam a nação, eles matavam, estupravam as mulheres, matavam as crianças, arrancavam o couro das pessoas vivas. Pois é. Aí, pelo histórico do lugar, ele não vou não, esse povo vai me matar para arrancar meu couro. Vou para outro lugar. Mas Deus ele matar. Eu quero aquele povo lá, eu quero aquele povo. E aí Deus faz todo um reboliço com ele, já conhecemos a história, ele teve que voltar para onde Deus mandou ele ir. Isso é o preço da teimosia. Não é? Então assim, ter ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, para que ele direcione, para que ele oriente e para que ele dê a última palavra. Amém? Concluiu já, né? Já? Pronto. Irmãos, quantos entenderam, amém? Chamar a pastora. Terminar? Vamos lá. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, deseja ofertar aqui, pediu para o presbítero André trazer aqui o gasofilácio.
Enquanto a gente canta o louvor, você que trouxe seu dinheiro e sua oferta, pode depositar aqui no gasofilácio. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber. Poderosas, nos guardando e nos guiando em